Pai do Senhor, meus queridos, pode se sentar em nome de Jesus. Mais uma vez eu devo dizer que estou muito feliz de estar de volta, porque falei isso na vigília, mas não estavam todos aqui. Feliz porque eu estou conhecendo só metade da igreja e a outra metade não. Pastor Brad, God bless you. Eu estou quase americano, tia. Eu estou dizendo, ele não acredita, estou quase americana. Estou half. 50-50. Deus abençoe a todos. Os que não me conhecem ainda, eu vou ficar aqui por algum tempinho e vai dar tempo da gente se conhecer. Mas eu estou muito feliz de que eu estou vendo muita gente nova na igreja. Muitos rostos novos. É sinal de que a obra de Deus está crescendo. Amém? Vamos aproveitar o tempo que o Tiago me deu, o pastorzão. 2 Reis, capítulo de número 5, texto muito conhecido da Bíblia Sagrada. O pastor Tiago me informou que nós estamos no mês de evangelismo, apesar de que me liberou de qualquer tema, mas como ele me disse que tratava-se de um mês de evangelismo, então Deus colocou aqui no meu coração uma palavra que vai falar um pouquinho também sobre isso, em um texto que todos nós conhecemos, uma história muito conhecida da Bíblia, 2 Reis, capítulo de número 5. Vamos ler apenas 4 versículos dessa história, do primeiro versículo até o 4º versículo, e veremos o que Deus tem para nós nesta manhã. Todos que acharam, diga, eu estou bom de Bíblia. Quem não achou, diga, Escola Bíblica Dominical. Começa que hora? Que hora começa, pastor Aurélio? Às 10, porque se não achar 2 Reis, Escola Bíblica. Se achar, Escola Bíblica. Quanto mais, melhor. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor, um texto muito conhecido. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, ou em outra tradução, varão valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, e da terra de Israel levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, Oxalá, que quer dizer tomara, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo 4. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Diga graças a Deus por isso. Curve a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Espírito Santo de Deus, nos reunirmos nesta manhã, neste culto de louvor e de adoração ao nome do Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra. Estamos aqui, Deus, porque queremos ouvir a Tua voz. Queremos que o Teu Espírito Santo penetre no mais profundo do nosso ser, Senhor. E esquadrinhe, meu Deus, investigue e perceba quais as áreas da nossa vida que nós precisamos ser moldados. E que esta palavra, Deus, possa fazer este trabalho em nós. Que a Tua palavra, Senhor, possa nos corrigir, possa nos abençoar, possa nos nortear, possa nos mostrar o caminho, Deus. Em nome de Jesus, eu estou aqui, eu sou apenas um humilde servo, um instrumento em Tuas mãos. Eu preciso do Teu Espírito para que a Tua igreja entenda esta mensagem. Fala conosco, Senhor. Fala mais uma vez. Porque desde a abertura deste culto, o Senhor está falando, o Senhor fala nos louvores, o Senhor fala na leitura oficial da palavra.
Continua falando, continua no nosso meio. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E só os que concordam digam amém. Diga graças a Deus. Aleluia. O tema dessa mensagem é os exemplos da menina escrava. Texto conhecido da Bíblia Sagrada, uma história que tem um personagem principal. O personagem principal dessa história, porque o título já traz o nome dele, a história de Naamã. E quando nós lemos a história de Naamã, nós focamos somente nesse homem. Tinha uma vida dupla, era um general de guerra. A Bíblia vai expressar um homem, um varão valoroso, porém ele era leproso. Havia dado muitas vitórias. E a Bíblia é tão específica que apesar de Naamã ser Ciro, e Naamã nesse tempo aqui ainda servia a um deus chamado Rimon, a Bíblia vai dizer que o Senhor deu vitória aos sírios através dele. Deus estava por trás das cortinas da história de Naamã, sem nem mesmo Naamã saber disso. E agora, quando nós lemos a história de Naamã, nós lembramos da cura dele, dos 7 mergulhos, da palavra do profeta Eliseu, mas esquecemos de um personagem que não é coadjuvante nessa história. Na minha opinião, é um personagem principal, talvez, na minha concepção, mais principal do que o próprio Naamã, mas passa tão despercebido quando nós fazemos a leitura desse texto, e por isso precisamos de revelação do Espírito Santo para nos trazer um entendimento. Como eu enxergo isso daqui? Eu enxergo primeiramente que Naamã tinha uma vida dupla. Eu tenho quase 100% de certeza, apesar de que a Bíblia não me diz isso, por isso eu não tenho 100% da certeza. Só posso afirmar 100% se está escrito. Se não está escrito, é quase 100%. Eu acredito assim. Naamã, ele tinha a lepra em segredo. A minha opinião aqui é que somente Naamã e a sua esposa tinham conhecimento da sua doença. Porque, segundo os estudos do mundo antigo, não só em Israel, mas em todos os reinos daquele tempo, leproso não habitava no meio de limpo. Leproso não podia ocupar um cargo de general do exército, de comandante do exército de um rei. Os reis não queriam conviver com leprosos, não iriam correr o risco de ser tocados por leprosos. O rei tocava em Naamã. Nós vamos ver à frente na justificativa que ele vai dar a Eliseu. Ele disse: eu tenho que continuar entrando na casa de Rimon quando o rei for adorá-lo, porque ele se apoia no meu braço quando se inclina diante de Rimon. Então eu acredito que o rei não sabia que Naamã era leproso. Eu acredito que só a esposa dele sabia que ele era leproso. Eu imagino, digo imagino porque não está escrito, então não posso afirmar, que a lepra de Naamã era escondida por detrás das suas vestes, da sua armadura, na sua parte do tronco. Eu não sei, a Bíblia não diz, não posso afirmar. Mas a Bíblia vai dizer que na história de Naamã vai entrar alguém. E é um contraste tão grande, porque Naamã era o chefe do exército, era um comandante, era um general. Ele vai entrar em Samaria, em uma das aldeias ali, e vai guerrear. E em meio àquela guerra que ele vence, ele vai tirar dali uma menina que ele vai escravizar. Preste bem atenção nisso aqui. Para que Naamã escravize essa menina que vai ficar a serviço da sua esposa, ele tem que entrar na aldeia dela, ele tem que matar os homens da aldeia, ele tem que assassinar os pais da menina, ele tem que queimar as casas, porque esse era o costume. Quando se vencia uma guerra, eles queimavam todas as casas, eles matavam todos os homens, poupavam algumas crianças e mulheres para serem escravas. Então Naamã vai cruzar a vida dessa menina, e ele vai cruzar de uma maneira arrasadora. Ele vai destruir a vida dela. Ele vai acabar com os sonhos dela. E o que eu acho interessante é que esta tradução que eu tenho da Bíblia, ela chama a menina de menina,
para expressar a idade que ela tinha. Menina, porque ela tinha entre 12 e 14 anos no máximo. Era ela realmente uma menina. Nessa tradução que eu tenho, quando quer se referir a uma mulher, aí vai lá para João capítulo 4, Jesus, cansado do caminho, sentou junto ao poço de Jacó e veio uma mulher tirar água, está expressando que era uma mulher adulta. Se quer falar que é uma jovem, e Paulo caminhava pela rua e tinha uma jovem com espírito de adivinhação, então nós começamos a perceber a faixa etária de idade, quando a Bíblia diz que é uma menina, que ela tinha no máximo 14 anos de idade, cheia de sonhos, de projetos, tinha seus amigos, pensava em se casar, com certeza já estava esperando que o pai, naqueles contratos familiares, trouxesse um noivo. Sonhava ter a sua casa, ter os seus filhos, e de repente aparece um homem chamado Naamã, poderoso, vencedor, entra na sua aldeia, destrói tudo, assassina os pais dela, destrói os sonhos dela, destrói a esperança dela, destrói a liberdade dela. Coloca nela 2 cadeias e leva ela para um outro país, de língua diferente, de cultura diferente, de comidas, culinária diferente. E agora essa menina vai ficar convivendo, preste atenção, todos os dias com um homem que destruiu a sua vida, com um homem que assassinou seus pais, com um homem que a escravizou. Ela estava a serviço da mulher de Naamã, ok? As suas vestes eram boas, tinha calçado nos seus pés, porque um dos sinais da escravatura daquele tempo eram os pés descalços. Mas como ela estava no palácio, a serviço da mulher do comandante, se vestia bem, comia bem, mas era escrava. Tinha traumas, tinha lembranças, tinha saudades da sua família. E todos os dias ela tinha que ver Naamã e saber que aquele homem destruiu tudo que ela acreditava. Roubou tudo que ela pertencia. E eu vejo o primeiro grande exemplo da vida desta menina. Chega um belo dia, eu não sei como, a Bíblia não vai dizer, mas eu gosto muito de parafrasear, de conjecturar. Eu gosto de imaginar a Bíblia. Eu penso que, quem sabe, porque não está escrito aqui, Naamã conversava com a sua esposa, dentro do quarto. E se despia e comunicava a ela, está aumentando a lepra. É uma hora eu não vou poder mais esconder. Talvez vai sair pelo pescoço, talvez vai aparecer no meu braço. Ele tinha suas vestes, a sua armadura que cobria tudo aquilo, mas a lepra ela se espalha, ela toma o corpo. Existia vários tipos de lepra, o que nós chamamos hoje de vitiligo, que é aquelas manchas brancas, também é um tipo de lepra daquele tempo. Eu não sei o tipo de lepra que Naamã tinha, mas se espalhava. E quem sabe um dia ele comunicava com a sua esposa. Eu penso que ele tinha uma vida secreta dentro dos seus aposentos. Já não dormia na mesma cama que com a esposa, já não usava os mesmos lençóis que ela, nem a mesma toalha, para que não corresse o risco da esposa ser contaminada. Aí quem sabe um dia ele conversando com a esposa na sua recâmara de dormir, e dizia: eu acho que vai... pouco tempo, o meu segredo vai ser revelado. Aquela menina, escuta, ela, alguma maneira, ela tomou conhecimento de que Naamã era leproso. A Bíblia não dá esse detalhe, mas eu imagino ela trazendo alguma bebida, algum alimento, algumas vestes, ou simplesmente chegando ali para servir. E quando ela escuta a conversa, Naamã falando: vai chegar uma hora que eu não vou ter mais como esconder a lepra. E ela tem o conhecimento, escute isso, que o assassino dos seus pais, que o destruidor da sua vida, o homem que tirou a sua liberdade, que matou os seus sonhos, é leproso, está condenado à morte. O primeiro grande exemplo que eu aprendo com essa menina: perdão. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Como eu percebo o perdão? Hoje nós estamos num século em que os cristãos, infelizmente, são vingativos. Se alguém nos faz um mal,
e chega ao nosso conhecimento que aquela pessoa está em apuros, está em aperto, está em deserto, nós entramos numa sensação de satisfação. Está vendo? Foi mexer comigo. Não toque nos vasos de Deus. Pergunte ao seu irmão, é assim ou não é? Não, pergunte ele aí, é assim ou não é? Nós, às vezes é involuntário, mas vem aquela sensação de, está vendo? Perdeu o schedule. Está vendo? Foi brincar comigo. Agora está aí apertado. Mas aquela menina está escutando e ela podia simplesmente se omitir. Ela podia simplesmente se calar. Ela podia deixar o ser tomada pelo sentimento de vingança e pensar assim, eu vou esperar. O dia que a lepra tomar o corpo dele todo, que ele for lançado para o vale dos leprosos, eu vou lá, eu vou cuspir no rosto dele, eu vou dizer, você sabe que você está morrendo de lepra? Porque você mexeu com a serva de Deus, porque você assassinou os pais de uma serva de Deus. Mas dentro do coração dela, antes de ela falar alguma coisa, ela perdoou Naamã. Queridos, esse tema de perdão é algo tão sério e tem sido tão pouco pregado, porque as pessoas não estão exercendo o perdão. Se alguém passou e não te viu, não falou com você, você já não quer mais falar com ela, você não convida ela mais no seu churrasco. Tem alguém me entendendo? Diga amém. Às vezes alguém nos faz o mal e nós guardamos aquilo dentro de nós. Não, essa pessoa é ele lá e eu cá. O perdão é algo muito sério. Jesus estava ensinando, se alguém no mesmo dia te ofender por 7 vezes, e 7 vezes arrependido vir e te pedir perdão, perdoe. Aí Pedro está lá, ó, ligado na pregação de Jesus. Tá bom, Jesus, ok. Eu imagino muita coisa na Bíblia. Eu penso que alguém estava tribulando Pedro. E foi lá a primeira vez, e Pedro, eu te perdoo. Foi lá a 5ª vez, aí Pedro, eu te perdoo. Foi lá a 7ª vez, aí Pedro, te perdoo. Aí Pedro volta até Jesus já, quando ele vir na 8ª, agora já era. Ó Jesus, me diga aqui uma coisa que o senhor pregou, eu estou me lembrando. Quantas vezes temos que perdoar o pecado do irmão? Não é 7, ele já tinha contado. Aí Jesus vai dizer, não Pedro, mas 70 vezes 7 por dia. Olhe para seu irmão e diga, estreitou, não foi? Não, eu tenho que botar graça nesse negócio para você entender. Mas isso é muito sério. Se você acredita nessas coisas, entre no YouTube. Eu estava conversando com o Gilberto sobre isso. E coloque lá o fenômeno Lázaro, um africano que morreu. E ele vai levado pelo anjo ao inferno. Ele tem uma briga séria com a sua esposa dentro de casa, e é uma discussão, e ele fica chateado com ela, e ele diz, vamos embora daqui, e se tranca no quarto para trocar a roupa, e a esposa batia na porta, e dizia, me perdoe, meu filho, me perdoe, e ele gritava de lá, não te perdoo, eu não te perdoo, e aí saiu do quarto, empurrou ela, pegou o carro, quando estava na estrada, bateu o carro, morreu. Ele era um pastor, o anjo veio recolher, levou ele lá no céu, mostrou as delícias. Se você acredita nisso, assista. Se não acredita, pegue isso como uma parábola. Mostrou as delícias do céu. Ele sentiu o gozo da glória. E o anjo disse, mas seu lugar não é aqui não. Bora lá que eu vou lhe mostrar. Catuque seu irmão e diga aí, perdoa, rapaz. Desceu nas profundezas do inferno, no fogo que não se apaga, no bicho que não morre, onde há prantos e ranger de dentes. Nós precisamos lembrar disso. Eu trabalhava com o Gilberto e com o irmão, e um calor, e eu dizia em espanhol, para que não nos ouvide del inferno. Sim ou não? Desceu no inferno e o anjo disse, seu lugar vai ser aqui. Ele disse, mas eu sou um pastor. Ele disse, mas antes de você morrer, você não liberou perdão para sua esposa.
E ele disse que se colocou de joelho diante do anjo e sentia que aquele julgamento era verdadeiro, que ele não tinha palavra para questionar. E ele disse: o meu lugar é no inferno. Mas o anjo disse: você vai voltar e vai ensinar sobre o perdão. Você está entendendo? Tem alguém me entendendo? Aquela menina, antes de falar alguma coisa, ela vai perdoar. Se ela se omitisse, não, vou deixar ele morrer. Isso aí é porque mexeu com o vaso. Depois ele vai ver. Ela vai perdoar o assassino dos seus pais, o destruidor dos seus sonhos, o privador da sua liberdade. E ela vai se levantar. E quando nós estamos num mês de evangelismo, olhe como essa menina entende um chamado de missão na vida dela de uma forma tão tremenda, tão profunda. Olhe para mim, tão sobrenatural. Ela percebeu que toda a situação de tragédia da sua vida, a levá-la para a Síria, tinha um propósito. Ela precisava pregar para alguém. Ela precisava falar do poder do Deus de Israel para alguém que estava lá. E ela descobriu que esse alguém era o assassino da sua vida. Mas ela, dentro do seu coração, se encheu de Deus. Ela deixou o Espírito de Deus cicatrizar as suas feridas, jogou fora as suas mágoas. E ela vai com uma autoridade tão grande para pregar a palavra de Deus, num momento tão difícil da vida, porque pregar quando está tudo bem é muito fácil. É fácil. A gente sempre tem uma palavra para alguém, quando essa pessoa está na prova. Não, meu irmão, que é isso? Tenha fé. Cadê sua fé agora? É porque não é com você. Quando nós, é muito fácil pregarmos. Aqueles 3 varões, homens de Deus, não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. Lançados na fornalha foram de cabeça erguida e o 4º homem desceu. Que glória! Mas eu quero ver quando é a gente que está diante da fornalha. Eu quero ver quando abre a cova dos leões e somos nós para sermos lançados lá, se nós vamos ter a mesma fé, se nós vamos pregar da mesma maneira. É muito fácil você pregar quando você está ganhando 6, 7 mil dólares por mês, quando você está andando de BMW e de Lamborghini. É muito fácil quando você não precisa nem mais sair de casa para trabalhar, faz tudo pelo telefone e já tem tudo organizado. É muito fácil, mas eu quero ver quando o negócio está estreito. Essa menina está numa situação tão difícil na vida dela, ela não tinha ninguém para orientá-la, para incentivá-la. Ela era uma escrava. Mas ela entendeu que Deus colocou ela ali para pregar a palavra dele. E ela disse: se é Naamã que precisa do socorro, ele vai ouvir dos meus lábios que o meu Deus pode fazer. Se é Naamã que precisa de uma vitória, de uma mudança, é dos meus lábios que ele vai ouvir. Às vezes temos pessoas do nosso lado, só precisa ouvir Jesus te ama, só precisa de um abraço e dizer: não, Deus vai mudar a sua história. E nos omitimos, nos calamos. Mas aquela menina se levanta, pastor Tiago, no autoridade. Eu penso que se ela estava atrás da porta, ouvindo Naamã conversando, ela empurra a porta e diz: se for diante do profeta que está em Samaria, Deus vai restaurar dessa lepra, aleluia. Imagine a autoridade dela, uma escrava falando com um general. Lá no Brasil nós estamos pregando muito que Deus precisa converter a pregadores médicos, que Deus precisa converter a pregadores advogados, engenheiros, arquitetos, para falar no mesmo nível das pessoas que estão no nível dele. Mas Deus não tem as metas que os homens têm. Deus pega seu Zé da roça, da enxada, que fala preda, e que fala, e troca o L pelo R, e diz: Deus é poderoso para fazer, doutor. Alguém está me entendendo aqui? Diga amém. Fala ao seu irmão do seu lado: você tem que abrir a boca e pregar. Deus não trouxe você na América para você ficar só. Pregue. Você foi plantado aqui. Aquela menina entendeu que Deus plantou ela ali, e plantou de uma forma muito dura. Tem gente que tem chamado no hospital para evangelizar e não vai. Aí Deus bota doente. Não, pergunte ao seu irmão: é assim ou não é? Deus falava com minha cunhada no Brasil, missionária.
vai pregar no hospital, vai pregar, vai pregar. E ela não ia, vai pregar, ela não ia. Aí pegou uma pneumonia, ficou 6 meses no hospital. 6 meses. No quarto que ela estava, só tinha afastado, desviado. Aí ela pregava, as pessoas recebiam alta, iam embora, chegava outras, ela pregava, e o quarto virou um culto. Aí depois ela disse, pô, Deus, todo mundo recebe alta e eu ainda estou aqui. Deus dizia, ainda não acabou a obra. Estava atrasado, agora está pagando. Você está entendendo, meu irmão? Pregue lá no seu trabalho. E como é que eu prego, pastor? Assim, ó. Só com o seu testemunho. Eu vi um texto tão lindo que diz, pregue sobre Jesus e, se necessário, abra a boca e fale alguma coisa. Só precisa ser Cristo. A igreja não precisa falar de Jesus. A igreja precisa ser Jesus. Dar testemunho de Jesus. A palavra cristão é pequeno Cristo. Você tem uma responsabilidade imensa. Aí você tem os seus funcionários, você xinga todo mundo lá, você se enoja com eles lá. Ei, você tem que ser Jesus. Você tem que dar testemunho. E a sua vida vai falar mais alto. Você viu o profeta Eliseu como ele pregou para aquela mulher em Sunem? Só andando para lá e para cá. A mulher chamou o marido e disse, eu tenho visto que esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Ele não tinha falado nada para ela, pastor Brecht. Só o caminhar, só o testemunho, só o dia a dia. Olha para seu irmão e diga, você tem que pregar a benção. Independente da sua situação, abra a tua boca, se necessário, se não, use a sua vida, o seu testemunho. Ela pregou. O terceiro exemplo que eu aprendo com essa menina é a fé dela. O terceiro exemplo é um exemplo de fé, porque a pregação dela não é uma pregação vazia. Eu posso pregar aqui 1 hora falando aqui e você sair daqui vazio. Se eu não tenho fé para transmitir para você a mensagem, eu tenho que acreditar naquilo que eu estou falando. E deixa eu voltar um pouquinho para o perdão. Eu acho que já falei isso aqui umas outras vezes que eu vim. Tinha um rapaz chamado Marcos, que congregava comigo na minha igreja, logo quando estava começando. E ele era guitarrista do louvor. Mas Marcos estava todo atrapalhado, meu Deus. E um dia eu disciplinei Marcos. E liguei para o pastor presidente e disse, Marcos está na disciplina, porque ele está fazendo assim, 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 assim. Aí o pastor presidente ligou para ele, deu uma pancada em Marcos. Aí um dia eu estava caminhando perto da praia, porque eu moro perto da praia, e aí vem Marcos de lá, meu Deus, soltando fogo pela venta. Vou lhe pegar! Meu irmão, eu pareço um Golias de grande, de feio, olha isso. Marcos era magrinho, hoje Marcos está mais forte, hoje não dá para mim com o Marcos mais não, mas antes... Marcos era magrinho e ele veio na minha direção com uma fúria. E eu corri, entrei na praia e nadei para dentro da água. E Marcos ficou lá de fora me dizendo um monte de coisa, sentou na areia e disse, eu só saio daqui quando você vir. E eu pegava a água, dizia, oh Jesus, tira Marcos daqui. Manda ele embora, Senhor. Quando a tarde estava caindo, foi que ele desistiu. E aí eu fui para casa orando, dizendo, meu Deus, que ele não esteja na porta da minha casa, que eu não sei o que vai ser. Porque o velho Pedro, né, já estava querendo. E aí eu fui para casa, e entrei debaixo do chuveiro, e eu clamava, e dizia, Deus, eu engoli um sapão hoje, viu? Com esse Marcos. E aí eu me aliviei, e aí Marcos sumiu. Quando passou um tempo, veio Marcos todo cabisbaixo, e ele disse, pastor, quero voltar. O senhor não abre uma campanha de oração comigo, não? Eu digo, vamos orar, Marcos. Oramos 3 meses juntos. E o pessoal da igreja olhando Marcos, indo para a igreja de novo, olhando Marcos. Quando passou 3 meses, um irmão veio e disse, olha, pastor, se o senhor der essa guitarra, Marcos, de novo, eu saio dessa igreja. Ele queria ali bater eu saio daqui. Eu digo, então saia, irmão. Porque através da vida de Marcos, eu prego perdão nesse lugar. E depois de 3 meses, Marcos tocou a guitarra de novo. Hoje é um grande amigo meu, Marcos. Está grande, fortão a academia que ele faz. Mas nós somos amigos. Meu pastor presidente ligou para mim e disse, você é crente, rapaz. Porque eu não botava Marcos para tocar mais nunca. Eu digo, a gente tem que exercer o perdão. Você está entendendo? Perdão, prega a palavra,
fé. Aquela menina vai pregar com Naamã com tanta fé. A mensagem que ela disse, que era uma frase só: se você estiver diante do profeta que está em Samaria, ele lhe restaura. Eu penso que ele já tinha tentado de tudo. Naamã era rico, tinha dinheiro, tentou vários ungüentos, tentou a medicina egípcia, tentou de tudo, a lepra estava lá escondida. A menina pregou uma palavra, uma escrava se levantou e disse: se você for em Israel, 750 quilômetros de distância de Israel para a Síria, se você for, você é restaurado. Agora, a fé que entrou nele, saindo dela, foi tão grande que ele vai até o rei se revelar. Assim me disse a menina que é da terra de Israel, que se eu voltar lá, eu sou restaurado. Aí o rei, na minha concepção, porque não está escrito aqui, no meu entendimento, é a hora que o rei ficar sabendo que Naamã é leproso. É o tudo ou nada. É uma fé tão grande que ele vai para o tudo ou nada. Ele se revela. Eu penso que o rei vai dizer assim: Naamã, vou te ajudar. Vou escrever uma carta, vou entregar, você entrega lá ao rei lá de Israel. Mas não está escrito, é um pensamento meu. Se não der certo, não precisa nem voltar. Eu não vou conviver com leproso. Você está entendendo? A fé dela, tão grande, de um nível tão alto. Nós, quando mais precisamos de fé, não temos. Nós fazemos campanhas todas as quintas-feiras lá na minha igreja. E todas as quintas vem um pregador de fora pregar. E às vezes vem um cantor também. Nesse dia vem um cantor e vem um pregador. E eles não tinham carro. Quando terminou o culto, eu fui levá-los em casa. Um morava num bairro e o outro morava um pouco mais à frente, no mesmo bairro. E aí eu fui levando eles. E ele tinha pregado, o pregador tinha pregado no púlpito, e uma das coisas que ele pregou com autoridade, ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e teu cajado me consola. A igreja, oh glória, aquela explosão nas palavras de efeito, os versículos de efeito. Aí eu fui levar os dois para casa. O culto acabou 9h30, a gente saiu dali 10 e pouca, eu já estava chegando lá quase 11. Só que, onde o primeiro ia descer, tinha um retorno aqui. E onde o segundo ia descer, o retorno era muito longe. Então eu tinha que dar uma volta gigantesca, eu ia chegar em casa mais de meia-noite. E aí eu conversando com ele, eu disse: já que vocês moram perto, eu vou pegar esse primeiro retorno, deixo os dois aqui. Você que mora lá, você só vai precisar andar um pouco e atravessar a passarela, e você já está na sua casa. Aí o que ia descer primeiro falou: é mesmo, varão? Vamos ajudar o pastor. Eu digo: porque eu estou ali, eu chego primeiro na igreja, sou o último a sair, vim trazer vocês. Agora já está todo mundo em suas casas já para dormir, eu ainda estou chegando, tu me ajude. Aí o pregador que ia descer mais à frente, ele disse: não, pastor, não faça isso comigo, não. Eu disse: porque um dia eu fui atravessar aquela passarela. E quando eu olhei, veio 2 caras andando na minha direção. Eu joguei minha Bíblia, perdi o sapato, eu saí correndo, eles iam me assaltar. Aí eu olhei para ele e dei uma pancada, pastor Tiago. Eu disse: é verdade, na hora que está no púlpito, é ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas na hora de viver essa fé, na hora de acreditar nesse Deus que livra do vale da sombra da morte, onde está a sua fé? Eu disse a ele: você vai descer aí. Você vai exercer sua fé hoje. Você está entendendo? Tem alguém me entendendo? Diga amém. E ele desceu, mas ficou chateado comigo. Eu digo: eu não vou pegar aquele outro retorno, não, estou cansado. A fé daquela menina entrou em Naamã de uma maneira, porque quando uma palavra é pregada com fé, quando a unção da fé vem numa palavra, revestindo a palavra e entra numa pessoa, meu irmão, você fica gigante quando você tem fé. Você transporta montanhas quando você tem fé. Você anda por cima das águas quando você tem fé. Você fecha a boca dos leões, a força do fogo não tem sobre você quando você tem fé. Nós precisamos aumentar o nosso nível de fé. E o nível de fé só aumenta quando nós estamos na prova e precisamos acreditar que Deus é poderoso para fazer, aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. Naamã vai se revelar. O rei disse:
Rapaz, o negócio está estreito. Eu vou escrever uma carta, entrega ao rei de Israel. Ele se preparou todo. Pegou 900 quilos de ouro, 2.400 de prata, pegou 10 vestidos de festa, montou num cavalo 750 quilômetros por uma palavra que a menina deu. Uma palavra de fé que aquela menina deu. Uma unção que estava sobre a vida daquela menina, em meio à situação que ela estava vivendo. E aí Naamã vai com a carta. Isso aqui é tão forte, irmão, que quando Naamã chega em Israel, ele pega a carta dele, vai ao rei de Israel e entrega a carta. O rei, quando pega a carta e lê: quando vier a Tiro, meu servo Naamã, restaure ele da sua lepra. O rei rasgou suas vestes. Isso é ocasião para entrar em guerra contra mim. Sou eu, Deus, para matar ou vivificar? Posso eu restaurar esse homem da sua lepra? O rei começou a entrar em pânico dentro do salário, do palácio. Mas sabe qual foi o problema? Naamã entregou a carta nas mãos da pessoa errada. Você precisa entregar a sua carta nas mãos certas. Entregue a sua carta nas mãos certas. Eu vou ser redundante. Entregue a sua carta nas mãos certas. Às vezes a gente pede conselho para quem não deve, irmão. A igreja tem 2 vocações de nascença. Primeira, adorador. Segunda, repórter. Pergunte ao seu irmão: já se formou em reportagem? Pergunte ele aí. Porque você conta o problema para a pessoa, esperando um conselho, esperando uma oração, mas ele é repórter do Dallas.com. Aí o Dallas.com é mais rápido que o jornal impresso, é mais rápido que o noticiário da TV, porque o noticiário da TV, eles pegam a notícia, ainda tem uma preparação para entrar no ar ao vivo, mas o Dallas.com, ele ouviu aqui, criou um grupo no WhatsApp, largou. Pergunte aí a pessoa que está do seu lado: você é repórter, benção? Pergunte ele. Ele é? Olha o tamanho da língua. E é igual a gravata de pastor Aurélio. Quando essa cansa, a outra entra em ação. Pergunte aí, não pergunte aí quem está do seu lado, pergunte ele aí. Não me ajude, pergunte ele aí. Você está entregando sua carta a quem? Pergunte ele aí, por favor. Você está entregando a quem a sua carta? Às vezes está com problema no casamento e vai entregar a carta para uma pessoa errada. Se fosse eu, ele ia ver. Dava de gaia. Passava na cara dele para ele ver. Mas quando você entrega a carta na mão do espiritual, porque a carta foi para a mão de alguém que não sabia o que fazer. Ele vai entrar em desespero. Ele podia pegar a fé de Naamã de 100 e jogar para 0 quando rasgou a veste e disse: eu não posso fazer nada. Eu não sou Deus para matar ou vivificar. Naamã podia ali murchar, porque ele entregou a carta na mão errada. A menina não disse para ele ir ao rei, a menina disse para ele ir ao profeta. Mas Deus é tão bom que Deus estava preparando tudo, que esperou primeiro Naamã bater com a cara na porta, no palácio, para depois dizer: ei, Naamã, presta mais atenção na pregação que a menina lhe falou. Ela disse que era o profeta. Aí Eliseu fica sabendo lá e diz: mande ele vir a mim, e saberás que há um profeta em Israel. Aí ele vai, mas Naamã vai cometer um erro grande aqui. Ele vai criar uma expectativa errada para o milagre. Nós somos experts em criar expectativas erradas para o nosso milagre. Porque todo mundo tem um dia de Deus. Ah, pai, se Deus podia fazer assim, Deus podia fazer assim. Eu já tive um dia de Deus. Eu fui uma vez aqui com o pastor Messias, acompanhando ele, na casa de uma senhora que ele faz uns serviços, aquela que é viúva do cara que era da IBM, não é isso? Eu fui na casa dela, eu esqueci o nome dela. Como é o nome dela, Carol? Ela é beijoqueira, ela chega, ela beija a gente, é uma senhorinha, uma velhinha. E ela é uma mulher muito rica. E o pastor Messias: vamos comigo que eu tenho que fazer um serviço lá. E você passa o dia comigo. E eu olhei a casa daquela mulher
casa mais linda daquela mulher, e ele me falou das posses daquela mulher. Aí um dia eu estava numa prova no Brasil, num aperto financeiro, e eu dobrei o joelho e disse: "Oh, Senhor, o Senhor não podia tocar no coração daquela velhinha? Ela já me conhece. Se ela mandasse $200, já resolvia, porque aqui vai chegar tudo dobrado." A gente fica querendo ensinar a Deus como fazer as coisas. Nós criamos uma expectativa. Olha a expectativa de Naamã. Quando ele chega na porta de Eliseu, ele era um comandante. Era, comparado hoje, o ministro de defesa da Síria. Ele vai chegar com a comitiva, se fosse hoje, aqueles carros pretos enfileirados com batedores na frente e aquelas placas pretas do governo, ia parar na porta de Naamã, aí e na porta de Eliseu, aí ele esperava que alguém recebesse na porta: "Senhor Naamã, come here. Entre, por favor." E alguém ia estender um tapete vermelho, e Naamã ia entrar com a sua comitiva, ia ser convidado para sentar, e alguém ia lhe oferecer água. "O que queres? Water, tea, coke?" Mas Eliseu nem recebeu ele, meu irmão. Eliseu queria mostrar para Naamã que se ele tinha que ter gratidão para alguém, era somente para Deus. Quando ele chegou na porta, o menino veio: "O profeta disse para você se lavar 7 vezes no rio." Ele criou uma expectativa errada. Ele vai dizer: "Eu pensava que ele sairia, invocaria o nome do seu Deus, estenderia a mão e me restauraria da minha lepra. Ele está mandando eu me lavar no Rio Jordão. Não são Abana e Farpá, rios mais bonitos, mais lindos do que o Rio Jordão. Eu não vou." Criou uma expectativa errada. Queridos, nós não sabemos as formas que Deus trabalha. Às vezes imaginamos uma coisa, criamos uma expectativa de um jeito, mas Deus vai fazer totalmente diferente. Deus vai para um caminho totalmente diferente. Pare de criar expectativas erradas para o seu milagre. "Não, eu já sei como eu vou conseguir o papel. Vou me casar com alguém que tem papel." Ei, pare de criar expectativas erradas. O Deus de Israel trabalha de maneiras que nós não conhecemos. Ele criou uma expectativa errada e ele saiu dali chateado. E a palavra no hebraico, indignado, quer dizer que ele saiu dali xingando palavrões. Xingou Naamã, xingou o rei, xingou a menina, xingou todo mundo. Acabou com a vida de todo mundo. Porque ele criou uma expectativa errada para o milagre que ele iria receber. Aí veio um menino, um jovem, um rapaz do exército, que considerava ele como um pai, e disse: "Meu pai, se ele não te falasse alguma coisa difícil, não faria? Mas ele está dizendo tão simples, para se lavar no rio." Às vezes Deus usa pessoas que a gente não espera para colocar a gente no eixo. Às vezes Deus usa a mula. Porque tem pessoas no nosso convívio e nós classificamos: um profeta, homem de Deus, vaso de honra, ali é do reteté, ali é meia boca crente. Esse daqui é mula, né? É mula. Às vezes Deus usa a mula para falar com Balaão. Tem alguém entendendo? O menino soprou, meu pai. Aí os pregadores do Brasil, pastor Tiago, vão dizer: ele não queria se lavar no Rio Jordão, porque era igual o Rio Tietê de São Paulo, esgoto. Que conversa! Então João Batista batizava Jesus no esgoto? Porque Jesus foi batizado no Jordão. Mas o Jordão é grande, sim. Mas não tem nada a ver com esgoto. O problema não era o rio. O problema era se revelar, tirando a sua armadura e fazendo com que todos os soldados que admiravam ele soubessem verdadeiramente quem Naamã era. O problema não eram os mergulhos, o problema era tirar a roupa. Porque nós queríamos... Marido e mulher vai ter que conviver muitos anos para realmente descobrir quem é o outro.
Nós convivemos às vezes aqui, às vezes num almoço, às vezes num bate-papo, mas nós não sabemos quem é a outra pessoa de verdade. Os pecados escondidos, não revelados e ocultos. Às vezes criamos uma imagem, poxa, um homem de Deus ali, mas às vezes tem uma vida secreta. Está mexendo com coisa que escandalizaria a igreja. É por isso que temos um problema tão grande de alguém confessar pecados na igreja. Porque ele sabe que será condenado. Nós só temos uma diferença de alguém que pecou. O pecado só é diferente. Mas todos pecaram. Excluídos estão da glória de Deus. Naamã não quis tirar sua roupa porque era uma revelação. Os soldados diziam, what? Leproso? Ele não queria se revelar, ele queria um negócio que ele recebesse uma oração ali e já saísse. Mas alguém vai dizer, vai lá mergulhar. Tira essa roupa aí, mostra quem você é. Mergulha e seja alguém diferente a partir de agora. Aí então ele foi. Ele ouviu aquela voz e foi. Aí você conhece a história. 7 mergulhos. Mas entenda o mistério dos 7 mergulhos. Mergulhou o primeiro, levantou, leproso. Mergulhou o segundo, levantou, leproso. Quinta vez mergulhou, levantou, leproso. Às vezes nós entramos em propósitos de restauração da nossa vida, perdemos para nós mesmos, porque na briga contra nós mesmos, perdemos. É aquela coisa, toda vez que você quer ir para algum lugar, você vai junto com você, e esse você não quer largar você, e você tem que matar você, para você ser um novo você. Se você entendeu, dê glória, se não entendeu, amém. Você está entendendo? Persevere na sua restauração. Olhe para ele e diga assim, continue mergulhando, benção. Mas está tudo do mesmo jeito, pastor, não mudou nada. Mais uma vez, mergulha. 6, e quando levantou, leproso. Mas ele não desistiu. Mergulha de novo. E quando ele mergulhou a 7ª vez, você tem essa passagem aí, meu querido? Para eu ver qual é a tradução. Como é que está a tradução que você tem aí? Porque a minha é tão forte. Aí eu vou lhe dar o versículo certinho aqui. Versículo 14. Versículo 14. Cadê? Coloca aqui para eu ver. Coloca aqui na tela o versículo 14. Para eu ver como é que está essa tradução aqui. Se você tiver dificuldade, me avise. Mas continue mergulhando. Não tem, não? Não tem o versículo 14? Mas você tem na sua Bíblia aí, né? Então vamos ler o versículo 14. 2 Reis 5, versículo 14. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de um... Quem pode me dizer de um quê? Tem alguém com uma tradução diferente de menino? Ou que acrescente de uma criança? Tem alguma coisa depois de criança? O quê, minha irmã? Lê aí. Ele ficou limpo. Mas tem uma tradução que diz assim: e quando mergulhou a 7ª vez, a sua carne foi como a carne de uma criança recém-nascida. Uma criança eita glória, recém-nascida. E o que é isso? Quando você persevera na sua restauração, quando você persevera na sua transformação, quando você obedece a palavra que o profeta disse, vai lá, são 7 vezes. E quando ele mergulhou a 7ª, a unção do recém-nascido veio sobre ele. E qual é a unção do recém-nascido? É algo tremendo que Deus vai nos dar nessa manhã aqui. Ele está nos dando nessa manhã aqui. Quando nasce alguém recém-nascido, nasceu, respirou, glória a Deus, aquela alegria. Pode ser o que ele quiser. É um menino, tem uma vida inteira pela frente. Os anos vão começar a contar e ele tem uma história para construir. Se quiser ser ladrão, vai ser ladrão. Se quiser ser traficante, vai ser traficante. Se quiser ser um doutor, vai ser um doutor. Se tiver chamado e quiser ser um pregador, vai ser um grande pregador. A unção do recém-nascido é algo tão tremendo que Deus nos dá hoje aqui.
Que Ele está dizendo, eu estou zerando a sua vida, de hoje para trás, estou derramando uma unção, você vai ser um novo homem, uma nova mulher, e vai fazer tudo diferente daqui para frente. Você está entendendo? Quando ele mergulha, ele recebe a unção do recém-nascido, novo nascimento. Pode ser quem ele quiser agora, pode fazer como ele quiser agora. Nós sempre teremos oportunidade de mudar. Eu vim para cá, mas no Brasil eu estou fazendo a faculdade de Direito. 4º semestre eu terminei. Tranquei para vir e vou desistir pelo chamado. E eu estava lá, e na minha sala tem um senhor. É o aluno mais querido. Nós chamamos ele Doutor Valdomiro. 65 anos de idade. Entrou na universidade para ser advogado. Na hora da prova, ele disse, Bruno, quando eu pego a prova e eu olho o A faz ele se multiplica. Aí ele foi e fez uma cirurgia no olho, mudou o óculos. E aí teve uma prova que ele tirou uma nota bem baixa no direito penal. E aí todo mundo ficou preocupado, porque a turma lá se ajuda. Ô, senhor Valdomiro, a nota é baixa. Ele foi na livraria, comprou o Código Penal comentado e começou a ir para debaixo do braço. E aí ele disse, eu vou tirar nota que eu preciso para passar nessa matéria. E ele estudou. E eu só estava esperando acabar o semestre para eu trancar e vir. E aí saiu as notas e o doutor Valdomiro passou na matéria. Ele está aos 65 anos começando uma nova vida. A unção do recém-nascido veio sobre ele. Às vezes, querido, nós nos conformamos. É aquele crente Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Não, você não vai ser assim. Deus está lhe dando uma oportunidade. Mergulha 7 vezes e na 7ª vez eu derramo uma unção sobre a sua vida e você vai fazer tudo diferente. Levante a sua mão, por favor. A unção do recém-nascido está descendo aqui só para quem tem fé. Eu acredito nisso. Se tem alguém mais que acredita, glorifique o nome do Senhor, por favor. Aleluia. Aí você vai dizer, mas pastor, o personagem principal da história não é a menina, não é mais Naamã, não é a menina. Ela ainda continua como personagem principal, apesar de o nome dela não ser revelado, apesar de a história acabar e não falar mais nela. Mas aí vem o pastor Bruno que imagina, quando Naamã desceu e que ele viu a sua carne como de um menino recém-nascido. Quem foi a primeira pessoa que ele pensou? Será que foi o profeta? Será que foi o rei? Quem você imagina? Aí eu boto 2 Naamã. O primeiro Naamã, ingrato. Esquece quem levou ele a Jesus. Esquece quem pregou a ele a primeira vez. Esquece quem cuidou dele e só fica de profeta em profeta, atrás de profeta e de profeta. Mas tem aquele Naamã que honra. Quando ele saiu, ele disse, aquela menina estava certa. Eu penso que ele pegou, não está escrito aqui não, aqui é eu imaginando. Pegou o soldado com o cavalo mais ligeiro, diz, você vai na frente. Chega lá na Síria e prepara um vestido de princesa para a menina. Chega lá na Síria e entrega esta carta de alforria aqui para ela. E diz para ela lá que ela não vai ser mais escrava. Chega lá na Síria e vai na minha frente e prepara um grande banquete. Porque todo esse tempo ela só servia, mas agora ela vai comer comigo na minha mesa. E eu vou dar a ela uma opção. Se quiser voltar a Israel, darei servos, darei servas, darei ouro, darei prata, darei posses, e ela voltará para sua terra. Se quiser ficar comigo no palácio, vou cuidar como se fosse a minha filha. Porque qualquer pessoa que recebe um milagre desse não pode ser ingrato. A vida da menina vai mudar de novo. Ela tinha uma vida comum, Naamã transforma numa tragédia, e agora a unção que estava sobre a vida dela, o perdão que ela liberou, a palavra que ela pregou, a fé que ela tinha, pegou ela daqui e colocou ela aqui. A roda gigante quando virou,
botou ela lá em cima. Aí Naamã vem agradecer ao profeta. Eu trouxe presente, tome aqui ouro, tome aqui prata, tome aqui vestidos de festa. Aí o profeta vai dizer, não quero nada. Quer dar glória a alguém? Dê a glória a Deus. Esse não era um profeta do Brasil, pastor Tiago. Não era não. Porque o profeta do Brasil, quando um milagre vem por ele, alguém vem, eu quero lhe dar uma oferta. Deus já tinha me revelado, viu? Deus já tinha me revelado essa oferta. Quando foi que Deus falou? Não é 1000, não, isso aí está errado, vai orar. Aumente esse negócio, profeta do Brasil, misericórdia. Ei, Deus é mais. Profeta do Brasil, os caras não tiram oferta, mas com a salva, é um lençol, traga um lençol. Eu digo, que é isso? Ele já anda com um assistente, com a maquininha de cartão de crédito. O pregador. Não, porque na igreja é comum, nós estamos na modernidade, alguém quer dar o dízimo no cartão, é a mesma coisa. No cheque é a mesma coisa. Mas o pregador levar a sua própria maquineta de cartão, para dizer, você quer me dar uma oferta, você pode parcelar em 10 vezes, sem juros. Eliseu tinha dito, mande ele vir a mim, que saberás que há um profeta em Israel, um representante de Deus em Israel. Alguém que é porta-voz do Senhor em Israel. Aí ele vem com os presentes, com ouro, Eliseu. Dê a glória para Deus. Eu não quero nada. Dê a glória para Deus. Mas tinha um aprendiz de profeta do Brasil lá. Geazi. Geazi. Geazi, olha. Ficou aqui, ó. E o profeta está aqui, ó, ainda com Naamã. E Naamã disse, você me permite eu levar uns jugos de terra daqui de Israel, que eu vou fazer um altar. Porque a partir de hoje, ao único Deus que eu vou oferecer sacrifício é o Deus de Israel. Ele ainda vai dizer, olha, eu te peço perdão, falei isso aqui no início, porque eu sou servo do rei. O rei adora a Rimon. E quando eu entro na casa de Rimon, é no meu braço que ele se apoia diante a estátua de Rimon. E quando ele se apoiar, eu tenho que me inclinar com ele. Mas Naamã, com outras palavras, estava dizendo, eu posso até me inclinar junto com o rei, pelo meu ofício, pela minha responsabilidade, pela minha submissão, diante da estátua de Rimon. Mas o meu coração já está prostrado, já está rendido, já está doado ao rei, ao Deus de Israel, aleluia. Aí ele vai, e Geazi vai atrás. Olha para a pessoa que está do seu lado, pergunte ele aí, você não é Geazi não, né, Vaza? Não, pergunte ele aí. Geazi não aguenta ver uma oportunidade, meu Deus. Esperou o homem se afastar e foi correndo e disse, oi, o profeta mudou de ideia. Ele disse que tem os filhos do profeta, acabou de chegar, menino. E ele disse que se puder dar um ourozinho, uma pratazinha, uns vestidos. Naamã disse, pegue tudo que quiser, que deseja a sua alma. Ele foi lá, pegou, escondeu na sua casa. E agora vem ele para Eliseu, vem ele. Aí Eliseu disse, você estava onde, menino? Seu servo não foi nenhuma, nem a outra parte, não foi não. Por acaso o meu espírito não foi contigo? Quando correste atrás de Naamã e tomaste para ti ouro, prata, vestes, servos e servas e bois, pois a lepra dele vai a pegar para ti e para a tua descendência para sempre. Morreu leproso. Olha ele assim, diga assim, ó, se preocupa com Geazi não. Não, fale por favor, fale, diga assim, ó, não se preocupa com Geazi não. Geazi vai ter o que merece. Porque, irmãos, eu estou quase americano, né? É a 7ª vez que eu venho aqui, isso é profético. Não, isso é profético. Eu estava dirigindo meu carro no Brasil, eu ouvi um louvor e quando eu olhei a quilometragem, ela bateu 77777.
Deus falou comigo na hora, eu falei, porque eu sou de um mistério profundo, eu creio mesmo. Eu digo, rapaz, isso é forte. Aí eu tirei uma foto e já postei. Quem tem da numerologia bíblica que o 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. A 7ª vez que eu estou vindo aqui, os 7 mergulhos de Naamã, esse negócio é forte. E aí a gente vai aprendendo um pouquinho das coisas aqui, e eu sei que tem muito Geazi que chega do lado de as pessoas só para... ele só quer extrair, ele só quer... Se preocupa com Geazi, não. Se ele não se converte, ele vai morrer leproso. Se não se converte, vai morrer leproso. Infelizmente, eu tenho que terminar dizendo isso. Se não se converte, leproso. Amém. Amém. Pode ainda cantar um hino, pastor Tiago? Vamos nos colocar de pé. Eu quero que você medite nessa palavra. Eu quero que me dê aquele clima aqui, que eu gosto daquele negócio, aquele escurinho. Porque ninguém fica olhando para mim, nem olhando para o outro. Aí você se solta para você adorar, para você chorar, para você falar com Deus. Pastor Tiago, canta um hino aí para a gente. Um hino aí que Deus colocar no seu coração e você... Feche os seus olhos. Apresenta aí a Deus. O que é que está faltando? Qual o exemplo dessa menina que você ainda precisa aplicar na sua vida? Perdão, pregar a palavra, ter fé. O que você está fazendo errado? Está entregando a carta à pessoa errada? Está criando expectativa errada para um milagre? Não quer se revelar? Irmãos, Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessa para Deus, vai. Fala com Ele aí agora. Dizer-te preciso. Esse é o momento com o Senhor. Aleluia. Dizer que sou grato. Derramar, dizer que és formoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eis-me aqui, diz. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as cadeias em mim. És fiel, Senhor, e diz palavras de amor e esperança sem fim. E ao sentir, Sinta o toque dele, sinta o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que eu te amo, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. vai, se apresenta ao teu Deus aí. Se abre a Ele nessa manhã. Eis-me aqui, Senhor. Diante de ti, abre o meu coração, meu clamor. Meu clamor, Escuta, tu escuta. fazes cair as barreiras. Ele é fiel. És fiel, Ele é fiel. Senhor. E dize Palavras de amor e de esperança, de ao esperança. sentir Sinto o toque o teu toque,
as suas mãos. Ofereça a Ele a sua adoração. Diga: eu venho me derramar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar. Eu te preciso, declare. Dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar. Você é grato pela oportunidade que Ele está lhe dando. A unção do recém-nascido que vem sobre você nessa manhã. Oh Deus, Tu és formoso, Deus. Tu és grandioso, Deus. A Tua glória está aqui nesse lugar. Vem, Deus, com a Tua unção. Restaura as nossas vidas, Senhor. Vem, Senhor, vem Espírito, vem Espírito. Eu sou grato, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus. Que cada um saia daqui com a sua porção hoje. Tome o exemplo desta menina. Ela é só uma menina, mas nos ensinou tanto. Uma história tão curta, uma passagem, não diz nem o nome dela. É uma anônima da fé. Mas a sua vida, o seu testemunho, o seu exemplo nos ensina nesta manhã. Abençoa a Tua igreja, Pai. Tira o espírito de Geazi do nosso meio. Tira, cai por terra esse espírito de Geazi. Mas que agarremos, que aproveitemos, nos lancemos na unção do recém-nascido que desce nessa manhã sobre as nossas vidas, para sairmos por esta porta tomando uma decisão definitiva de ser diferente, de fazer diferente, de atuar diferente, de falar diferente, de negociar diferente. Obrigado, Senhor. Nos dá uma semana abençoada, Pai. Renova nossas forças para esta semana de trabalho. Faz, meu Deus, como o Senhor fez com os israelitas no deserto. Colocou a nuvem para protegê-los do sol. Protege os Teus filhos essa semana. Abençoa-os. Dá-lhes sabedoria para os negócios. Em nome de Jesus, Te agradecemos, Te glorificamos, Te exaltamos. Aplauda o Senhor, por favor. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Os irmãos podem tomar os seus assentos.